governador Omar Aziz afirma que confia na avaliação dos parlamentares na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. E deputados de oposição criticam a derrubada de 160 emendas apresentadas ao orçamento. E na edição do Alena Notícias de hoje você também vai ver. Luiz Castro e Chico Preto debatem com o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração da categoria. Comissão de Defesa do Consumidor da Alena constata problemas no atendimento de plano de saúde em Manaus. E ainda, oposição e situação lamentam a decisão do TJM sobre a cobrança da taxa de esgoto em Manaus. Boa noite. A última sessão ordinária do ano legislativo de 2013 será nesta quinta-feira, dia 19. O Parlamento Estadual entrará em recesso e só retorna à atividade no dia 4 de fevereiro de 2014. Na pauta de amanhã, a votação da lei orçamentária, que deverá orientar os investimentos do Executivo Estadual para o próximo ano. Hoje, o governador Omar Aziz afirmou que confia na avaliação a ser realizada pelos deputados. Durante a posse da nova presidência do Tribunal de Contas do Estado, o governador Omar Aziz afirmou que está tranquilo quanto à votação da lei orçamentária anual para 2014, que deverá acontecer no último dia de sessão plenária da Casa Legislativa. O chefe do Executivo considera que a lei está dentro do planejamento estratégico do governo e das diretrizes do mandato, que prioriza as ações em favor das pessoas, ao invés de focar apenas em obras. Omar destacou a confiança nos deputados estaduais. A maturidade dos deputados é muito grande, sabe que o orçamento ele tem previsões. E se tem previsões, o Executivo não faz um orçamento pensando na pessoa do governador, faz um orçamento pensando na resolutividade do governo. Isso aí depende muito da votação do orçamento. E eu espero que a Assembleia possa votar esse orçamento o mais rápido possível. A lei orçamentária, antes de seguir para a votação em plenário, passou pelo trâmite normal do Parlamento, sendo examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Finanças Públicas da Casa. O objetivo foi garantir a legalidade da proposta. O governador declarou ainda que o governo está avitário quanto aos gastos enxutos e dentro da arrecadação. Além da lei orçamentária, outras matérias de governo também deverão ser apreciadas amanhã no Legislativo. Um ponto polêmico que vigorará apenas a partir de 2014 é o do orçamento impositivo, que estabelece uma cota para atender projetos específicos no orçamento estadual, indicados por cada um dos parlamentares que compõem o Poder Legislativo. Com relação à votação da matéria, nós não temos nenhum problema em votarmos essa matéria já no ano que vem, até porque já existe um consenso entre os deputados que o orçamento impositivo tem a sua validade iniciada em janeiro de 2015. E de forma muito particular, opinião minha própria, é de que fazer o orçamento impositivo em ano eleitoral não ficaria bem para a própria população. Então nós estamos aguardando um novo mandato de deputado estadual, um novo governo, um novo orçamento, que seja feito um orçamento com muito mais tranquilidade, com tempo hábil, e possamos também discutir essa matéria, que é uma matéria muito complexa, para que nós possamos decidir em apenas 20, 15 dias de trabalho, que foi quando iniciou a discussão sobre o orçamento impositivo. A sessão será transmitida ao vivo na íntegra pela TV Assembleia. Deputados criticam a derrubada das 160 emendas apresentadas ao Orçamento Estadual de 2014. A votação sobre as propostas foi realizada nesta terça-feira na Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa. Dentre as 160 emendas para a lei orçamentária do próximo ano, 14 foram apresentadas pelo deputado Marcelo Ramos e 106 pelo deputado José Ricardo. O líder do PT na casa disse que as propostas são oriundas de pleitos da população e defende que a lei orçamentária deve ser discutida com a população antes de ser encaminhada para votação. Nós queremos um processo democrático de discussão do orçamento, o povo tem que ser ouvido, porque o povo é o beneficiário, é ele que tem que dizer para onde vai o dinheiro. Então é antidemocrático o encaminhamento que é dado aqui. Aliás, antidemocrático todo o processo de discussão do orçamento, que aliás não tem discussão. O deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, também fez críticas à derrubada das emendas na Comissão de Finanças. Entendo que a decisão da Comissão de Economia e Finanças ao rejeitar as emendas não é uma decisão contra mim, é uma decisão contra o Hospital do Sangue,
é uma decisão contra a UTI pediátrica da Fundação Secom, é uma decisão contra a implantação de um projeto de ciclovia e mobilidade na cidade de Manaus. A lei orçamentária deve ser votada pelos deputados da Assembleia Legislativa na próxima quinta-feira. A geração de riqueza no Brasil continua concentrada em poucas cidades. Por outro lado, a participação das capitais no Produto Interno Bruto Nacional caiu para o menor nível desde 1999, aponta uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE. Manaus perdeu 1 ponto percentual nessa participação, mas a cidade ficou entre os 6 municípios que concentraram aproximadamente 25% de toda a geração de renda do país. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2011, apenas 55 municípios dos quase 6 mil existentes no país concentravam cerca de 50% do PIB brasileiro, sendo que 6 deles respondiam sozinhos por aproximadamente 25% da economia nacional. Apesar da queda na participação do Produto Interno Bruto, Manaus ficou entre os 6 municípios que concentraram esses 25% de toda a geração de renda do Brasil, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. O peso da participação de Manaus no PIB nacional caiu de 1,3% para 1,2% entre 2010 e 2011. A concentração da economia brasileira fica clara quando comparam os dados do PIB com a população. A cidade manteve a 6ª posição no ranking das capitais, com um PIB no valor de 51 bilhões de reais e PIB per capita com um pouco mais de 27 bilhões. Na comparação de cada capital com o PIB da respectiva unidade da federação, Santa Catarina era o estado mais autônomo, tendo Florianópolis contribuído em 2011 com 6,8%, enquanto que o Amazonas era o mais dependente, uma vez que Manaus contribuiu com mais de 79% para o PIB do estado. Esse é o menor valor observado em toda a série. E o setor primário do Amazonas também contribui para essa geração de renda no Brasil. Hoje, a Secretaria de Produção Rural divulgou que houve um crescimento de 7 milhões de reais em negócios na maior feira do setor da região, a Expoagro. Segundo o titular da pasta, Heron Bezerra, o programa Amazonas Rural, aprovado na Assembleia em 2012, cooperou para alavancar a atividade produtiva no estado. Com um investimento de R$ 1,5 milhão de reais, a Expoagro conseguiu um aumento de 7 bilhões em negócios realizados no evento. Os dados foram repassados pelo secretário de Produção Rural, Heron Bezerra, durante coletiva com a imprensa. Segundo o titular, neste ano o evento faturou 42 milhões de reais, mesmo sendo realizado pela primeira vez fora da capital. Nós tivemos 35 milhões o ano passado, né? Portanto, 42 milhões, nós temos 7 milhões a mais e com esse detalhe importante que eu estou registrando. Está bem modesto, nós ainda não temos dados finais de outras empresas, mas eu estou dando já um dado mais ou menos, porque nós não temos ainda, como o pessoal está levantando, algumas empresas ainda estão fornecendo, porque nós estamos pegando esses dados diretamente com as empresas. Exatamente, nós tivemos um crescimento apesar da mudança de local, apesar da indefinição, porque muita gente não acreditava que isso saísse. A 40ª edição da Expoagro aconteceu no início do mês em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Diante dos números positivos, o secretário disse que a feira vai passar a ser realizada todos os anos no município. O secretário disse ainda que o programa Amazonas Rural, aprovado em 2012 na Assembleia, ajudou a alavancar o setor primário no estado. O programa Amazonas Rural é parte desse esforço, né? Tudo isso que nós estamos fazendo está dentro do escopo dessa articulação mais geral, que cuida não só da Expoagro, mas que cuida da defesa sanitária, que cuida da assistência técnica, que cuida da agroindústria, que cuida da abertura de vicinais, das barcaças que vocês acabaram de ver sendo lançadas dentro d'água. O Estado tem, portanto, uma política também social bastante elevada, assim como a gente tem uma política do feirão, do peixe popular, que garante comida barata para a população. Tudo isso é Amazonas Rural. Na Alean, o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca, deputado Orlando Cidade, espera que em 2014 o setor possa dar um grande avanço para o aumento na produção do setor primário. No seu programa Amazonas Rural Sustentável, que começa a se consolidar, esperamos para 2014 realmente dar um grande avanço, para aumentarmos a nossa produção. O setor primário começa a dar seus primeiros passos, voltando também para o extrativismo, com
a extração de madeiras de maneira sustentável. Acabei de relatar um incentivo com isenção de ICMS para a extração de madeira de pequeno porte, de pequena monta. O governo está isentando o ICMS. Então, de forma que esperamos sim, que em 2014 o Amazonas possa integrar o agronegócio nacional. E sobre uma perspectiva de novos projetos para fortalecer o programa, a CEPROR firmou um convênio de 15 milhões de reais com o BNDES para dinamizar ainda mais a cadeia produtiva no Amazonas. O deputado José Ricardo questionou uma série de dados divulgados recentemente pela imprensa. Segundo o parlamentar, o alto índice de satisfação com a saúde pública não condiz com a realidade. Ao usar a tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo criticou o serviço de saúde pública oferecido pelo Estado e questionou a autenticidade de pesquisas que afirmam que o amazonense está satisfeito com o setor. A gente verifica que as pesquisas recentes avaliando o desempenho de governantes e também avaliando junto à população as questões dos serviços públicos mostram o Amazonas, mostrando nessa pesquisa que a saúde do Amazonas estaria numa situação muito boa, né? Não seria a maior preocupação da população, diferente de todos os demais estados do Brasil. A nível nacional, mais de 50% da população reclamou da saúde. E, estranhamente, aqui no Amazonas, a saúde não foi considerada como uma situação grave. Então, eu desconfio dessa pesquisa, da forma que foi feita aqui no Amazonas, desse resultado, porque a gente vê diariamente o descaso na área da saúde, os hospitais, a falta de equipamentos, a demora no atendimento. Portanto, não é um quadro que combina com a realidade. José Ricardo também comentou a pesquisa realizada que afirma que o Amazonas possui o terceiro pior índice de acesso à justiça do país. No levantamento feito pelo Ministério da Justiça, que é o índice, né, de acesso à justiça, e uma correlação com o índice de desenvolvimento humano, mostra que os estados com menor índice de IDH também têm menor acesso à justiça. Então, melhor qualidade de vida, maior acesso à justiça. E o Amazonas, lamentavelmente, já era um dos piores no IDH, agora na justiça é o terceiro pior estado, no caso, acesso à justiça, às estruturas, através de juízes, defensores, Ministério Público. O parlamentar fez um alerta. A qualidade da saúde e a facilidade de acesso à justiça influenciam diretamente o índice de desenvolvimento humano da região. Parlamentares lamentam a decisão da Justiça que manteve a cobrança da tarifa de esgoto em Manaus. E mais, deputados Luiz Castro e Chico Preto debatem com o Sindicato dos Servidores sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Os deputados estaduais repercutiram a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que manteve a cobrança da tarifa de esgoto nos locais onde não há coleta, tratamento ou destinação dos resíduos. O pedido judicial pela extinção da taxa havia sido motivado pela Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN. Em plenário, situação e oposição lamentaram o posicionamento da Justiça. O próprio presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, foi voto vencido no julgamento que suspendeu a liminar que vetava a cobrança da taxa de esgoto em locais não atendidos pelo serviço. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Da taxa de esgoto, que é cobrado da população que consome a água, né, tem a questão da água, e há um valor que chega a 100% do valor da água na taxa do esgoto. Ora, está se cobrando taxa de esgoto, inclusive de lugares que não tem tratamento de esgoto. Existe só a tubulação para fazer a coleta. E a Justiça, o Tribunal de Justiça, sua maioria, decidiu acatar o pedido da empresa, ou seja, ela vai continuar cobrando. Eu achei injusto, acho que não é adequado, talvez temos que rever isso, não só na Justiça, mas também na legislação, a taxa,
e, em si, a cobrança indevida. Nós entendemos que é absurdo você cobrar uma taxa de 100% de esgoto, onde não existe o tratamento de esgoto, onde não está garantido que aquele dejeto vá para uma estação de tratamento e que ele não seja simplesmente jogado num veio d'água, poluindo e destruindo as nossas águas, como é a regra aqui em Manaus. Ou seja, a sociedade vai pagar por um serviço que a empresa não presta, antes dela prestar o serviço, sob a justificativa de que ela vai investir. Não, meus amigos, tem uma coisa errada. Eu penso que o tribunal deveria, diante desse ativismo judicial, que hoje é tradição dos tribunais superiores, convocar uma audiência pública, estabelecer a suspensão da cobrança onde só há coleta sem tratamento e estabelecer um prazo para que a prefeitura crie um novo percentual. O que não pode é o cidadão pagar 100% para ter coleta, tratamento e destinação e 100% também para ter só coleta. A empresa não pode receber a taxa integral para retirar os dejetos da sua casa e jogar sem nenhum tratamento no igarapé. Os deputados da base governista também criticaram a decisão do Tribunal de Justiça. Se houvesse vontade política, a situação não chegaria, inclusive, a ser demandada judicialmente. Bastava apenas que os prefeitos, de uma maneira geral, tivessem a sensibilidade de enxergar de que existem centenas de milhares de pessoas que estão sendo prejudicadas porque estão pagando o abuso de 100% de tarifa de esgotamento sanitário. Perderam os cidadãos na cidade de Manaus a oportunidade de ter do seu Tribunal de Justiça a justiça necessária diante de um fato que já se estende por anos na cidade de Manaus. No próprio Tribunal de Justiça ainda há a expectativa da manifestação da desembargadora Socorro, que integra uma das câmaras do Tribunal de Justiça, onde o assunto ainda pende de uma decisão. O processo ainda tramita no Tribunal de Justiça do Estado. A tese de que o consumidor deve pagar apenas pelo serviço que é efetivamente prestado foi defendida por unanimidade entre os parlamentares. E a ação direta de inconstitucionalidade que suspende o aumento do número de desembargadores do TJM também entrou em discussão na Assembleia. O julgamento da questão foi adiado depois do pedido de vistas do desembargador Iedo Simões. A ação direta de inconstitucionalidade que pede a suspensão da ampliação de 19 para 26 nas vagas de desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas é movida pelos deputados da oposição da Assembleia Legislativa. Marcelo Ramos, do PSB, Luiz Castro, do PPS e José Ricardo, do PT. O julgamento do pleno daquela corte na última segunda-feira, dia 18, foi suspenso depois que o desembargador Iedo Simões pediu vistas. Antes do adiamento, o tribunal decidiu que deputados estaduais têm legitimidade para apresentar a ação e também que o processo deve ser julgado no Tribunal de Justiça. O tema foi destaque no pronunciamento do deputado Luiz Castro. O desembargador Iedo Simões ficou irritado porque havia uma questão processual em relação à procuração minha e do deputado Marcelo Ramos, não em relação à procuração do deputado Zé Ricardo. Uma questão que o próprio Código de Processo Civil permite resolver no ato do julgamento com uma declaração dos demais subscritores da ADIM ou, a posteriori, com um prazo com uma nova procuração. De uma forma ou de outra, não haveria prejuízo nenhum para a ADIM, porque a procuração do deputado Zé Ricardo estava exatamente conforme se definem as procurações em caso de ações diretas de inconstitucionalidade. E a desembargador Iedo Simões, ao invés de trabalhar para que essa pequena firula, que não prejudicaria o processo, porque em último caso, eu e o deputado Marcelo Ramos poderíamos não mais subscrever a PEC e deixar apenas a subscrição do deputado Zé Ricardo e ela continuaria válida. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado José Ricardo, continua defendendo o aumento no número de vagas de juízes e não de desembargadores. A prioridade não é aumentar o número de desembargadores. A nossa ADIM questiona o processo legislativo, que não foi cumprido o regimento e burlada a Constituição,
Mas continuamos no debate, continuo defendendo que a prioridade da justiça tem que ser mais juízes, que é onde tem uma demanda maior, principalmente no interior, e não de mais desembargadores, que aliás é a opinião da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça. O líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, também discursou sobre o assunto. Marcelo Ramos espera que a matéria volte ao julgamento do Tribunal de Justiça o mais rápido possível. Nós queremos crer que na decisão final ela será favorável a nós na medida em que nós demonstramos claramente que houve descumprimento no processo legislativo na forma prevista no artigo 30, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Amazonas. Por enquanto, os desembargadores só enfrentaram as preliminares, uma preliminar de impedimento dos desembargadores, essa preliminar de legitimidade da parte autora dos deputados, e na preliminar de um defeito na procuração do deputado Luiz Castro, o desembargador acabou pedindo vistas. Eu quero crer que mais tardar, na volta do ano judiciário, no início do ano que vem, o processo volte para a pauta e a inconstitucionalidade seja declarada. Uma das alegações dos deputados na ação direta de inconstitucionalidade é que a bancada minoritária da Casa não participou das reuniões nas comissões que aprovaram o projeto. Os deputados Luiz Castro, Chico Preto e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Amazonas debateram hoje sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração da categoria. Entre as reivindicações, o seguro de vida, o plano de saúde e o Vale Transporte. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, presidida pelo deputado Chico Preto, em conjunto com o deputado Luiz Castro, realizou uma reunião para discutir o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos do Estado do Amazonas. A solicitação do encontro foi feita pelo Sindicato dos Servidores Estaduais, CISPEAN. Entre as reivindicações propostas na reunião estão o enquadramento da remuneração dos funcionários de acordo com o tempo de serviço, incluindo os servidores em situação de estabilidade excepcional, promoção dos pensionistas, a devolução do desconto da gratificação de atividade técnico-administrativa, além da progressão vertical e horizontal dos servidores de 2010, plano de saúde, seguro de vida, aumento no valor do ticket de alimentação e Vale Transporte. Foram convidados para o evento representantes das secretarias de governo, da Fazenda e os servidores públicos do Amazonas. O deputado Tony Medeiros fez uma avaliação da atuação no Legislativo em 2013. O parlamentar aproveitou a ocasião para anunciar a aprovação de verba federal para a construção de um hospital veterinário em Manaus. O balanço da atividade parlamentar do ano de 2013 foi durante o pequeno expediente da sessão plenária desta quarta-feira, dia 18. Tony Medeiros lembrou todo o esforço para que a lei que devolvia a competência de criação de municípios para as assembleias legislativas. Mesmo com o veto da presidente Dilma Rousseff, o deputado afirmou que a luta em prol da causa está só começando. A sanção da lei complementar pela presidenta, ela não encerra uma luta, ao contrário. Ela vai fortalecer a luta, até porque hoje nós já temos todas as regras, mesmo a lei não sancionada, mas ela serve sim como as regras de um possível processo de emancipação lá na frente. Então nós vamos trabalhar junto às comunidades para que elas possam se adequar à lei e lá na frente a lei sancionada, a luta apenas começou. O parlamentar destacou também que foi aprovada uma verba para o Amazonas com o objetivo de construir um hospital veterinário. O IFAM, ele está implementando o curso veterinário no IFAM Zona Leste, no antigo colégio agrícola, que já tem uma aptidão nata justamente para trabalhar esses cursos que possam beneficiar o setor primário. Eu conversei com o diretor. A possibilidade da criação do Hospital Público Veterinário lá. E na Zona Leste, te diria que o maior bairro de Manaus, a maior zona que nós temos na cidade de Manaus. Se faz necessário em torno de R$1 milhão. Nós articulamos junto com o deputado Henrique Oliveira essa emenda de R$1 milhão e aí sim vai se poder fazer o Hospital Público Veterinário na Zona Leste, lá no IFAM da Zona Leste. Então, já é uma realidade e eu vejo como um grande avanço para a cidade de Manaus. O deputado também lembrou do esforço para que o linhão de Tucuruí fosse estendido à margem direita do rio Amazonas, beneficiando diversos municípios, tanto do estado do Amazonas quanto do Pará.
Comissão de Defesa do Consumidor constata problemas no atendimento de plano de saúde. Uma fiscalização foi realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado e a Delegacia do Consumidor. Com o objetivo de verificar a regularidade dos serviços de plano de saúde prestados no Estado, os membros da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN simularam a marcação de consultas via telefone. Uma das metas era verificar se os médicos tratam de forma igualitária os pacientes conveniados e os atendidos por meio de consulta particular. A Defensoria Pública, na defesa dos direitos coletivos e difusos da sociedade, principalmente dos usuários dos planos da Unimed, teve na Justiça uma decisão liminar em que as operadoras, as cooperativas, não poderiam discriminar quem fazia parte de plano e quem era particular. Então, eles solicitaram uma fiscalização em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor e Delegacia do Consumidor e foi constatado que a cooperativa, que os médicos da Unimed não estão cumprindo a liminar judicial. Nós vamos encerrar com um relatório, encaminhar para a Defensoria, que é a parte legítima no processo, que irá comunicar judicialmente o descumprimento da liminar. A fiscalização foi realizada em parceria com a Defensoria Pública, que já possui ações na Justiça sobre o tema, além da Delegacia do Consumidor. Na verdade, existe também uma nova demanda já envolvendo outros planos de saúde, porque foi detectado que há um tratamento diferenciado e seria direito do conveniado que ele fosse tratado sem diferenciação em relação ao atendimento particular. É importante que se busque a Defensoria Pública, os órgãos de defesa do consumidor, na própria Assembleia Legislativa também, para que chegue essa informação sobre o descumprimento eventual dessa liminar, dessa ordem judicial, para que consumidores, como cidadãos que são, tenham também o seu direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor respeitado. E não só isso, o seu direito à saúde e à dignidade respeitado a partir da legislação e de uma ordem judicial que os planos de saúde, repito, devem cumprir. Vamos avaliar juntamente com a Defensoria os contratos para ver se há o descumprimento em algum artigo que esteja relacionado no Código de Defesa do Consumidor que possa trazer prejuízo aos usuários. Uma nova fiscalização deve ser realizada no início do próximo ano. Deputado Marcelo Ramos denuncia que viaturas do Ronda no bairro não estão utilizando câmeras e nem tablets para o atendimento à população. E deputado Ricardo Nicolau faz avaliação dos trabalhos realizados pela Comissão de Saúde em 2013. Veja no resumo de notícias. Deputado Ricardo Nicolau, presidente da Comissão de Saúde da ALEAN, fez um balanço positivo do trabalho executado ao longo do ano. Segundo o parlamentar, as propostas apresentadas em 2013 trazem iniciativas inovadoras para a saúde pública do Estado. A Assembleia Legislativa, por meio da Assembleia Cidadã, realizou a última entrega de donativos de 2013 para 12 instituições beneficentes. A cerimônia foi no hall da Assembleia e contou com a participação do deputado Tony Medeiros, do diretor de saúde e coordenador do evento, Dr. Arnoldo Andrade, além de funcionários e representantes das instituições. Deputado Marcelo Ramos destacou em plenário que vai tomar providências diante das denúncias recebidas de que as viaturas utilizadas no programa Ronda no Bairro não estariam utilizando as tecnologias embarcadas como câmeras e tablets. O parlamentar afirmou ainda que irá solicitar ao secretário de Segurança informações sobre a atual situação das viaturas utilizadas no programa. Deputada Vera Castelo Branco apresentou emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do Amazonas para alocação de recursos, no sentido de reforçar o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER. De acordo com a parlamentar, a proposta visa alavancar a produção agropecuária nos municípios do interior do estado. Eleitos por unanimidade, os conselheiros Josué Cláudio de Souza Filho e Ari Moutinho Júnior foram empossados nesta quarta-feira como presidente e vice do Tribunal de Contas do Estado para o biênio 2014 e 2015. A solenidade contou com a presença de autoridades como o governador do Amazonas, Omar Aziz, e o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto. 65 milhões em caixa e mais de 11 mil processos a menos na corte. Esse é o balanço da gestão do conselheiro Érico Desterro à frente do Tribunal de Contas do Amazonas, que em solenidade entregou o cargo ao conselheiro eleito por unanimidade Josué Filho. O novo presidente irá administrar um orçamento estimado na ordem dos 185 milhões de reais para 2014. Érico Desterro avaliou positivamente o biênio que presidiu o órgão fiscalizador. Reduzir drasticamente o número de processos em estoque. Nós hoje estamos trabalhando
com um número razoável, um número que permite que o tribunal exerça o seu papel de fiscalização com eficiência, com eficácia, que é exatamente o que a sociedade espera de nós. Que nós controlemos o gasto dos recursos públicos, que são poucos, e as necessidades públicas são muitas, e esses recursos precisam ser gastos de maneira correta e de maneira eficiente. Administrador por formação e com vasta carreira política no Estado, o conselheiro Josué Filho, na ocasião, pediu um voto de confiança da sociedade para a prestação de um serviço de qualidade no próximo biênio. Eu queria que vocês me dessem um voto de confiança. Eu não vou me avaliar, seria cretino, cabotino de minha parte fazê-lo. Mas olhem minha vida, eu vos peço, confiem. Confiem assim como confiaram quando eu fui secretário de Educação, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, 11 anos ouvidor e controlador, com os PACs, sempre a serviço do povo do meu Estado. Não será diferente, Deus haverá de me dar saúde para tal. Presente na solenidade, o governador do Amazonas, Omar Aziz, falou da importância do bom relacionamento entre executivo e legislativo. O Tribunal de Contas, além de fiscalizador, é orientador e você tem que ter uma boa relação. Eu fico feliz em saber que o trabalho que o Érico fez foi um trabalho bastante eficiente e tenho certeza que o Josué vai dar continuidade a esse trabalho eficiente e conseguir também fazer grandes avanços. É do próprio estilo do Josué, tem uma experiência muito grande e torcer para que eles possam realizar um trabalho que seja bom para toda a população do estado do Amazonas e que as aplicações dos recursos sejam fiscalizadas e bem aplicadas e que não se traga problemas para a sociedade amazonense. Dentro da esfera legislativa, o Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembleia, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos executivos dentro do Amazonas. O deputado Josué Neto, presidente do Parlamento, destacou o trabalho mútuo que deve ser realizado pelas duas casas. Eu acredito que agora vai se tornar um pouco mais. O diálogo que, pelo menos esses 7 anos como deputado estadual, o diálogo com o Tribunal de Contas sempre foi muito aberto, né? E agora, mais ainda, porque eu tenho certeza que as instituições trabalham em conjunto, a fiscalização é mútua e nós entendemos que a partir de agora esse trabalho será mais harmonioso possível. Nos 2 anos em que presidiu o TCE-AM, Érico Desterro administrou um orçamento de 331 milhões de reais. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 19. Coral da Aliança se apresenta no encerramento da sessão plenária de 2013, a partir das 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 20 de dezembro. Deputado Marcos Rota participa de reunião sobre a instalação de antenas por meio da CPI da telefonia, às 9 horas, na sede do Legislativo. Dia 23 de dezembro. Coral da Aleã canta na Fundação Dr. Thomas a partir das 9 horas da manhã, no bairro de Nossa Senhora das Graças. E veja agora o que foi destaque no Aleã Notícias de hoje. Governador do Amazonas afirma que confia na avaliação dos parlamentares na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Oposição critica a derrubada de 160 emendas apresentadas ao orçamento. E mais, fiscalização da CDC Aleã constata problemas no atendimento de plano de saúde em Manaus. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.